que a gente encontra sentido em algo que no momento parece não ter sentido nenhum? Como olhar para além da própria dor, da dificuldade? Vamos pensar naquelas situações, naquilo que a gente queria muito, mas que demorou para acontecer. Aquela sensação de estar parado, de estar ficando para trás, sabe? Pois é. Mas e se essa demora for, na verdade, um livramento? Um desvio de um caminho que ia dar um problema muito maior lá na frente. Um não por agora que protege de um sim que seria desastroso. E aquela perda que doeu tanto? Aquele fim de um ciclo que parecia o fim do mundo? E se essa perda for, na verdade, um preparo? Um espaço que precisava ser aberto para algo novo e muito maior entrar. Um tipo de treinamento disfarçado para uma vitória que ainda está por vir. Essa é a perspectiva de Deus. Ok, entender a teoria é uma coisa, mas e viver isso? A gente vive numa cultura obcecada por controle, que diz que temos que planejar e dominar cada detalhe. A fé, no entanto, nos chama para um caminho totalmente diferente, o de entregar o controle. E a chave para isso tem nome: humildade. E aqui não é sobre se sentir pequeno ou inferior, não. Humildade, nesse contexto, é a força de admitir: olha, eu não tenho todas as respostas. É a sabedoria de soltar as rédeas e confiar no cuidado de alguém que vê o filme todo, não só a cena de agora. Esse versículo de Provérbios resume a ideia de forma perfeita. Percebe? Planejar não é o problema. O problema é a gente achar que os nossos planos são a palavra final. A verdadeira sabedoria está em fazer nossos planos, sim, mas depois apresentá-los a Deus, permitindo que Ele guie e, se precisar, mude a rota toda. E se a história de José já foi forte, vamos agora para o exemplo máximo do plano perfeito de Deus. Um plano que se manifestou naquilo que parecia ser a maior derrota de todos os tempos. Para qualquer pessoa que estivesse lá naquele dia, a cruz parecia o fim de tudo, um fracasso absoluto. A morte de um líder, seus seguidores se espalhando, o fim de um movimento. Aos olhos humanos, era a derrota mais sombria que se podia imaginar. Mas, no plano eterno de Deus, aquele ato de aparente fracasso era, na verdade, o ponto central de toda a história. A maior vitória já conquistada. A derrota da morte, o perdão dos pecados e a abertura de um caminho de salvação para toda a humanidade. E é essa verdade que serve de âncora para tudo isso. Planos humanos, eles vêm e vão, mas os planos de Deus são eternos. Os propósitos dele não mudam com o tempo nem com as circunstâncias. Eles ficam ali, firmes, de geração em geração. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. E se essa dificuldade de agora, essa aparente derrota ou esse atraso, não for um desvio do caminho, mas o próprio caminho? E se o melhor e mais perfeito plano para a sua vida não for algo a ser esperado lá no futuro, mas algo que já